para aquelas reuniões de brainstorm totalmente improdutivas, né? Daquelas reuniões que você coloca todo o time numa sala, separa um monte de post-it para cada um, para todo mundo dar ideia, ou até mesmo fica só na reunião falada ali. Às vezes você tem que fazer 1, 2, 3 sessões e não consegue sair com a visibilidade do que seria no seu projeto, produto ou serviço. Isso é mais comum do que parece, tá, pessoal? E como eu venho trazendo sempre nas nossas reuniões aqui nos nossos temas de All-in Mastermind Class, hoje eu vou apresentar para vocês o que seria o Canvas, tá? Que é uma ferramenta de visibilidade de gestão, tá? Então, onde você vai conseguir modular a sua ideia dentro desses quadrantes que a gente vai apresentar aqui. Ela vai te auxiliar realmente nisso, a se guiar, a se perguntar o que de fato é importante para o seu negócio naquele momento, tá? Então, você vai sair de uma reunião muito mais curta, com muito mais informações. Então, o Canvas, ele, como eu disse, ele é uma ferramenta de visualização. Esse que eu vou mostrar para vocês, ele é o All-in-One Canvas, né, que é como eu denominei. Basicamente, esse modelo ele traz um contraste das startups com as empresas de alto padrão, e eu coloquei tudo que eu acho que é importante para a gente criar um negócio, criar um produto ou um serviço, tá? Então a gente vai falar de cada quadrante detalhadamente. Vamos lá então, pessoal. Como eu disse, estamos aqui com o All-in-One Canvas, né, que foi essa metodologia, esse padrão que eu criei, e ele consiste em todos esses campos que a gente vai falar aqui, tá? Então, ali no canto vai aparecer para vocês como eu estou usando no computador. Você fala assim, Sérgio, como que eu posso usar isso? Bom, você pode usar de diversas formas, né? Você pode imprimir isso em uma folha maior, na folha A3, por exemplo, pegar post-its, levar para uma sala e fazer de fato uma reunião de brainstorming ali com o seu time, onde eles preenchem manualmente. Porém, hoje, a gente tem muitas ferramentas, né, e muitos problemas, como por exemplo o home office. Então, para ter alguma ferramenta de uso colaborativo, eu estou usando aqui no computador o Microsoft Whiteboard, né? Que ele é literalmente um quadro em branco, onde todo mundo pode ir ali do time participando, escrevendo, etc. Então, o nosso Canvas, ele consiste nesse quadro que está aparecendo aí para vocês. Vocês podem ver que ele tem ali uma questão de datas, de versões também. Por quê? O Canvas, ele não é uma coisa que fica travada, tá? Ele pode ter versões. Então, você pode rodar o mesmo Canvas do mesmo projeto mais de uma vez. Isso também é importante salientar, tá bom? Por que eu coloquei a predisposição dos campos distribuídos dessa forma? É a forma como eu gosto de pensar nas ideias, tá? Mas ele é livre, você pode começar preenchendo de qualquer campo, tá? Ou o time pode ficar separado ali, preenchendo cada um o seu campo e assim por diante. Vamos começar então, pessoal. Primeiro tópico, necessidade. O que? Tá? O que é essa necessidade, pessoal? Tudo começa partindo daqui. O que é? Então, toda demanda, seja ela um projeto, um processo, um serviço, um produto, tudo começa aqui, tá? Com o que é. Então, quando você trouxer isso para o seu cliente ou para o seu time, você tem que imaginar o que você quer. Qual que é o resultado que você quer com aquilo, né? Com esse projeto ou com esse processo. Então, o primeiro ponto seria isso. Porque é dessa necessidade que vão ser distribuídos os outros campos, tá bom? Cenário atual e cenário proposto. O que seria isso, pessoal? Por que eu gosto de trabalhar com esses dois temas, né? Esses cenários, né? Eu gosto muito de deixar bem claro e de trazer essa visibilidade para o meu cliente. O meu cliente pode ser o meu gestor, o meu cliente pode ser o meu cliente de verdade da minha empresa, né? Esse cliente ele pode ser dividido em diversas partes. Então, o que eu gosto de trazer, essa composição de cenários, é porque no cenário atual eu gero um choque de realidade. Então eu mostro assim, cara, o que você tem é isso hoje, tá? A sua realidade é essa hoje. E utilizando dessa forma eu consigo gerar essa conexão entre ambos os campos. Porque primeiro eu mostro, dou o choque de realidade nele e depois eu venho entregando ali o que é o meu bônus, né? Então baseado no seu cenário atual, eu tô te montando um cenário, né? Eu te falo assim, então, poxa, a sua realidade hoje é essa, mas o que eu quero te entregar é isso. Então eu mostro para ele assim, onde está o valor nisso, mas a gente vai falar do valor um pouco mais detalhado para frente. Restrições, pessoal. Restrições e exclusões são campos muito importantes que você não vê em todo o projeto de Canvas, tá? As nossas restrições aqui, elas vão ser importantes em caso na hora de executar o trabalho. Exemplo, eu tenho que executar um projeto de uma casa, só que para isso eu preciso fazer uma demolição e eu preciso de uma aprovação da prefeitura para isso. Então a minha restrição quanto à execução do projeto é a aprovação primeiramente desse órgão, né, que tem que ser feita. Então as restrições elas servem para isso, para a gente deixar claro para o nosso cliente, né, para ter essa visibilidade para o nosso time, quais são os possíveis problemas que a gente pode encontrar no meio do caminho, tá bom? Metas. Basicamente, o que seria isso, pessoal? É como se fosse o nosso calendário, tá? É o nosso schedule aqui.
Basicamente, ele é como se fosse a nossa programação de como a gente pensa, né, em dividir as etapas desse projeto, nas entregas, né, os pacotes de entregas desse projeto. Então é uma parte bem importante, porque quando eu penso no projeto como um todo, na minha necessidade, eu já começo a imaginar como que eu vou executar isso. E por isso eu já divido ele em algumas partes que serão importantes para a minha execução. Prioridade. Então, a minha prioridade, ela está aqui depois das metas, não é à toa, né? Porque de fato, ela vai ser uma das minhas metas. Então eu tenho lá a minha sequência de metas, certo? E eu escolho uma para ser minha prioridade, né? Se tem o exemplo lá da construção, então para mim começar a minha obra, para que eu comece a minha obra, eu preciso primeiro fazer a demolição e conseguir essa aprovação. Então a minha prioridade aqui vai ser isso, tá? Eu tenho que deixar bem claro isso. Então eu já coloco para o meu time, para o meu cliente, o que vai ser a primeira coisa que eu vou fazer pós aprovada a ideia do projeto, o brainstorming feito, realizado tudo certinho, tá bom? Exclusões. Pessoal, isso aqui é um ponto que eu gostaria muito de reforçar. Se o seu contrato com o seu cliente não prevê uma segmentação de exclusões, eu sinto muito por você. E por que eu estou dizendo isso? Basicamente, pessoal, as exclusões elas têm que estar dentro de um contrato, estar dentro de alguma declaração, de um canvas. Por quê? Ela dá visibilidade justamente do que você não vai fazer, né? Então a gente está citando o exemplo da obra, né? Eu estou usando esse exemplo para ficar claro para todo mundo. Pode ser qualquer tipo de exemplo, mas eu estou usando isso para dar uma visibilidade para vocês. Mas, por exemplo, eu posso colocar a exclusão aqui que eu não vou fazer na minha obra lá, eu não vou fazer a parte de pintura, tá? Então, por quê? Porque às vezes eu não tenho time especializado em acabamento, porque às vezes não é uma área que eu domino. Então, quando eu deixo claro que eu não vou fazer, eu evito, pessoal, um negócio que chama adição de escopo, tá? Então, a minha exclusão, ela não deixa eu ter uma adição de escopo em determinado segmento. Então, por isso ela é tão importante. Então, quando eu deixo claro que isso eu não sei fazer, que isso meu time não vai fazer, que isso não é papel do meu time fazer, eu já deixo claro para o meu cliente que ele vai ter que contratar isso com outra pessoa e assim por diante, tá? Então, eu me livro disso, porque senão, propositalmente, no futuro, ela pode virar uma pedra no meu sapato, uma adição de escopo, tá bom? Valor agregado, pessoal, aqui é onde eu gosto muito de bater, porque isso aqui quase ninguém pensa, tá? Muitas das vezes a gente pensa só na entrega, tá? Então vamos supor que o meu cliente aqui seja uma família que está fazendo uma casa, né? Como eu disse para vocês, a gente vai fazer demolição, vai construir, etc. Eu não vou fazer pintura, mas assim, qual que é o valor agregado para aquela família, para aquele grupo de pessoas, né? Qual que seria o valor agregado para isso? Muitas das vezes a gente pensa na entrega somente do produto ou serviço pontualmente, mas a gente não pensa nisso, no valor agregado, tá? E o nosso valor agregado a gente tem que procurar entender na história, na necessidade dos nossos clientes. Baseado na nossa necessidade, a gente vai conseguir fazer um paralelo com o valor agregado. O que a gente vai entregar ao final desse projeto? Tá? Será que é só uma residência? Ou será que é um lar? Será que tem uma história por trás? Então isso é muito importante. Isso se aplica também a todos os negócios. Tá? Muitas das vezes, o que você quer garantir não é só um ROI, não é só um payback. Tem alguma coisa por trás. Então é importante que a gente consiga extrair isso primeiramente do cliente para depois usar isso a nosso favor na hora de vender o projeto, tá bom? Então isso é muito importante. Cliente e patrocinador às vezes podem ser a mesma pessoa, dependendo do seu projeto, tá? Mas eu gosto sempre de separar, porque às vezes quando a gente está falando de empresas, às vezes a verba sai de um departamento, né? E quem, no caso a verba sai de algum departamento, mas quem é o seu cliente que traz a sua necessidade é outra pessoa. Então por isso eu gosto de sempre separar, tá? Só para deixar claro, então você vai citar aqui quem é quem em cada pessoa. Já esse quadrante aqui, pessoal, é um quadrante que eu gosto bastante de sempre deixar ele bem em evidência, né? A gente tem aqui então CPF, CNPJ e objetos. Por que eu separo esse quadrante, né? Das nossas, eu uso esse quadrante e chamo ele de ferramentas, né? CPF, quem são as pessoas-chave desse projeto? Quem são as pessoas que vão participar ativamente desse projeto, né? Quem são o time que, assim, você não pode abrir mão desse time para conseguir aquela entrega. Então, você vai lançar ali o nome das pessoas, né? O nome dos times, etc. CNPJ. Existe a necessidade da contratação de alguma empresa, né? Você vai contratar alguém, você precisa de alguma coisa que não vai ser você que vai fazer, você vai terceirizar algum ponto, você vai lançar aqui também, tá? Deixar isso claro, bem declarado. Objetos. O seu projeto, o seu produto, para ser criado, para ser executado, ele tem necessidade de uso de algum equipamento específico, necessidade de uso de software, etc. Se tem, agora é a hora
para você mensurar ele aqui, tá? E por que esses itens são importantes? Porque eles já vão te dando uma visibilidade, talvez até de custos do que você vai gastar no projeto, tá bom? Então, esses itens são muito importantes. A gente chegou aqui nesse primeiro quadrante, que é a parte linear ali do nosso Canvas, né? E a gente tem a parte de baixo, que tem todos esses tópicos aqui. Então, patrocinador, custos e receita. Eu geralmente preencho por último, porque quando a gente aprova o projeto, a gente vai entender depois no final quem vai bancar esse projeto, muitas das vezes, né? Ou seja, quem vai de fato ser o nosso sponsor. Custos e receita, pessoal. Às vezes fala assim, Sérgio, mas para o Canvas não é muito distante eu querer mensurar custos? Sim, mas isso aqui é justamente para isso. Às vezes numa reunião de brainstorm você não conseguiria fazer metade do que a gente está fazendo aqui. Então, custos aqui seria uma ideia, tá? Então, é uma base de custos. Então, assim, é um norte. Se você colocou aqui, por exemplo, que você vai ter que comprar um equipamento, que você vai ter que comprar um computador, você já tem um norte mais ou menos do quanto você vai gastar para isso. Se você vai contratar uma empresa, da mesma forma, tá bom? Então, isso já vai te dando uma base. Baseado nas pessoas do seu time que vão participar do projeto também, e assim por diante. Receita, pessoal. Aqui nessa parte de receita, é muito interessante falar, porque assim, ROI, payback, né, o retorno sobre investimento, né, ou o retorno daquele investimento em si, ele nem sempre ele vai se dar somente por custo, por dinheiro, tá? Às vezes o payback é algo que você que está ligado, né, o seu payback às vezes ele pode estar ligado com o seu valor agregado. Tá aqui, então achei ele aqui, valor agregado. Então nem sempre ele vai ser dinheiro. Tá? Então nem sempre a nossa receita vai vir de dinheiro. A nossa receita, o nosso payback, o nosso ROI, ele pode vir com a redução de custo, com a redução de tempo, com a melhoria em algum processo, com a criação de algum produto ou serviço e com a utilidade daquilo. Então nem sempre a gente vai falar somente de receita relacionada a dinheiro. Fechou, pessoal? Então, basicamente era isso que eu tinha para passar para vocês, tá, pessoal? Esse aqui é um modelo de Canvas autoral que eu criei. Como eu disse, vocês mesmos podem criar um modelo de vocês, ou caso vocês queiram utilizar esse aqui, vai estar disponível aí nas nossas plataformas também, para vocês poderem baixar, né? Utilizar tanto na mídia ali digital, no whiteboard da vida, em outra ferramenta que vocês quiserem, ou imprimir no formato que vocês preferirem ali e utilizar com o time de vocês, tá? A ideia aqui é justamente dar essa visibilidade e que às vezes você não conseguiria em uma reunião simples, conseguia fazer aqui agora. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, né? O que você está achando dessa sequência de vídeos aí do nosso All-in Mastermind Class, né? Que é a nossa segmentação voltada a conteúdo informativo. Deixa seu like, nos sigam nas nossas redes sociais, all-in.mastermind. E é isso, valeu!